Olá! Hoje a gente vai viajar para um dos lugares mais misteriosos e incríveis do Brasil, a Serra do Roncador. É um lugar onde a geologia parece conversar com lendas antigas e onde alguns mistérios nunca foram resolvidos. Bora mergulhar nesses segredos? Para a gente já entrar no clima, ouve só essa frase de um guia de lá, o Elias: "O roncador não aceita quem vem com barulho." Isso já diz tudo, né? É um lugar que pede respeito, silêncio. É quase um aviso para quem se atreve a explorar a serra. Bom, vamos começar pelo começo. O nome. Por que Serra do Roncador? O som, esse é o primeiro grande mistério que a gente vai investigar. Imagina só, um som grave, constante, que parece vir de dentro da Terra. O pessoal que mora lá diz que é como se o planeta estivesse respirando. Lindo, não é? Mas a ciência tem uma explicação que, olha, é tão impressionante quanto. E aqui está a mágica científica. Pensa assim. A serra é como uma bateria e um alto-falante gigantescos e naturais. As placas tectônicas estão sempre pressionando enormes depósitos de quartzo que existem lá embaixo. E o quartzo, quando é esmagado, gera eletricidade. É o tal do efeito Piaget elétrico. Essa eletricidade cria umas vibrações bem pequenas na rocha que, juntas, viram esse som grave que a gente ouve e sente. É a própria geologia criando uma trilha sonora. Mas o som não é nem de longe o único mistério. Agora a gente vai para o mistério humano que transformou o roncador numa lenda. A história do coronel Percy Fawcett, um explorador britânico que em 1925 entrou ali e simplesmente sumiu. E o mais importante para entender o Fawcett é que ele não era um caçador de tesouros qualquer, ele não estava atrás de ouro. Inspirado num documento antigo, o manuscrito 512, ele procurava pela cidade Z. Para ele, encontrar essa cidade era encontrar a prova de que uma civilização super avançada, talvez até ligada à Atlântida, tinha existido na Amazônia. A busca dele era por história, por um propósito maior. A cronologia do desaparecimento é assustadora de tão simples. Eles partem em abril. Em 29 de maio, mandam a última carta, super confiantes, dizendo que estavam perto do objetivo. E depois, nada. Silêncio total. Eles simplesmente evaporaram do mapa, dando início a um dos maiores mistérios do século XX. Tá, e aí? O que rolou com eles? Basicamente, existem três grandes teorias. A primeira, mais aceita, é que foram mortos por alguma tribo local, apesar de nunca terem encontrado provas definitivas. A segunda é a mais pé no chão. A selva venceu. Doença, fome, algum acidente. E tem a terceira, a favorita dos místicos. E se Fawcett não morreu? E se ele encontrou o que procurava? E essa teoria nos joga de cabeça no coração do grande mito do roncador. A ideia de que, debaixo daquelas montanhas, não tem só rocha, tem uma civilização inteira, escondida do nosso mundo. E as lendas são super detalhadas. Falam de túneis que conectam o planeta todo, de cidades como Agartha, que teriam um sol próprio. Os habitantes, descendentes da Atlântida com uma tecnologia que a gente nem sonha. E os ovnis que o pessoal vê por lá? A teoria é que não são extraterrestres, são intraterrestres, saindo para dar uma olhada aqui na superfície. E o ponto de encontro, a estação central dessa história toda, seria a Lagoa Encantada. O povo de lá diz que a lagoa não tem fundo e funciona como um portal, um elevador direto para esse mundo subterrâneo. É um lugar sagrado, uma fronteira entre dois mundos. Certo, mas isso tudo é só lenda, folclore. Bom, é aqui que a coisa fica realmente esquisita. Porque existem fenómenos físicos que dá para medir, que fazem do roncador um lugar onde a ciência e o mito parecem andar de mãos dadas. A pergunta que não quer calar é essa. Além do som e das lendas, tem esses fenómenos bem reais. Bússolas que ficam completamente malucas, baterias de celular e câmaras que descarregam numa piscada de olhos. Qual a explicação para isso? E o mais fascinante é que, para o mesmo fato, temos duas explicações totalmente opostas. A ciência diz que são os depósitos de minério de ferro lá embaixo que bagunçam o campo magnético e que o mesmo efeito piezoelétrico do quartzo também pode interferir nos equipamentos. Já a visão mística diz que isso é na verdade um escudo de energia, um sistema de defesa para proteger as cidades subterrâneas de gente curiosa. E para colocar mais lenha nessa fogueira, tem uma coincidência geográfica muito louca. A serra fica bem em cima do paralelo 15 Sul. É a mesma linha que passa por Brasília. Sim, a capital que foi construída exatamente onde o Santo Dom Bosco profetizou que nasceria uma nova civilização mais espiritual. Coincidência? Talvez. E é importante saber que essas crenças não são só histórias de livro.
Existem comunidades inteiras, hoje, que vivem lá na região dedicadas a estudar e preservar esses mistérios. Um exemplo concreto é o Santuário Esotérico do Roncador. É como se fosse um mosteiro moderno. As pessoas que vivem lá meditam, estudam esses fenómenos e o objetivo delas é bem claro: se preparar para um eventual contacto com essa civilização intraterrestre. E como se não bastasse, ainda tem uma forte conexão com os Incas. Muitos acreditam que o Roncador é onde fica Paititi, a cidade perdida para onde os Incas teriam levado seus tesouros para fugir dos espanhóis. E o detalhe: o tesouro principal não era o ouro, mas sim o conhecimento, guardado em tábuas sagradas. E isso tudo nos leva à grande questão. Afinal, o que é o verdadeiro tesouro? A busca por cidades perdidas é uma constante na história, mas as motivações por trás dessas buscas podem ser completamente diferentes. Essa comparação aqui resume tudo. De um lado, a busca por Eldorado, uma febre por ouro, por riqueza material, movida pela ganância. Do outro, a busca de Fawcett pela Cidade Z, uma busca por conhecimento, por um ouro espiritual, pela nossa própria história perdida. São duas buscas que mostram duas maneiras totalmente diferentes de enxergar o que realmente tem valor. E a gente termina com essa provocação. A Serra do Roncador, no fim das contas, talvez não nos dê nenhuma resposta, mas quem sabe o verdadeiro tesouro não seja justamente esse. No mundo onde a gente acha que tem todas as respostas na ponta dos dedos, qual é o valor de um bom mistério? De um lugar que nos obriga a questionar, a imaginar, a sentir. Talvez esse seja o tesouro que todo mundo, assim como Fawcett, continua procurando.